Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar, trazendo aqui para todos vocês mais um pouquinho de conteúdo, compartilhando experiências, técnicas e ferramentas do mundo da gestão e da consultoria empresarial. O vídeo de hoje é dedicado a um assunto bem interessante. Eu recebo esse tipo de questionamento praticamente todos os dias e eu não estou exagerando, quase todos os dias ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, eu recebo questionamentos, indagações, reflexões sobre esse tema. Quem, de fato, pode ser um consultor empresarial? Quem pode ser um consultor? Né? É algum profissional específico? Não é? Tem que ter muito tempo de experiência? Não tem? E essas perguntas acabam chegando até mim não dessa forma, né? Geralmente, as pessoas, os participantes das formações que eu mantenho ativas pelo programa Alavancar.com, eu sou criador de diversas metodologias de formação para o mundo da gestão empresarial e da consultoria empresarial. E quando os clientes, quando os participantes do Brasil e do mundo todo, né, são 41 países de atuação, chegam para a gente e perguntam: Maurício, eu tenho condição de ser um consultor? Será que a metodologia, será que a minha experiência, a minha capacidade, elas casam com a vida de consultor? Então, juntando todas essas reflexões, está aqui mais um vídeo para a gente poder compartilhar o assunto. Então, vamos começar respondendo esse questionamento, respondendo essa pergunta, falando de alguns temas e informações que pode fazer com que cada um chegue na resposta correta, na resposta adequada para você mesmo, porque essa não é um questionamento que tem a mesma resposta para todo mundo, né? Cada profissional, ele traz dentro de si uma bagagem, né, que a gente vai chamar de caixa de ferramentas ou de experiências, e essa bagagem nem precisa ser tão longa para que nós possamos nos encaixar no mundo da consultoria. Então, começo falando que não é uma questão de tempo de experiência. Não é uma questão de tempo de experiência. Eu vou provar isso para vocês com, talvez, experiências particulares e com vivência que eu já tive ao longo desses 20 anos. Eu comecei minha carreira como consultor com apenas 19 anos, bem cedo. Era uma área de consultoria bem específica, que era um segmento de hunters, né, consultores de prospecção e aquisição de clientes, que assim eram chamados na empresa que eu trabalhava. Então, muito novo, eu acabei mergulhando nesse mundo. E eu reflito com todos vocês que, mesmo você já tendo uma estrada longa de trabalho, ou você iniciando a sua, consultoria empresarial não está necessariamente relacionada ao tempo que você tem de caminhada, mas sim as experiências e a maneira como você absorve as experiências ao longo do tempo. E você percebe que isso muda a nossa compreensão. Falo isso por experiência própria e também por ter acompanhado experiências de colegas, de pessoas, participantes, alunos meus e pessoas que hoje estão desenvolvendo trabalhos maravilhosos que estão começando cedo, estão começando jovens, aí na altura dos seus 24, 25 anos, já estão iniciando o desenvolvimento de algumas atividades. Então, não esqueçam disso. Mesmo que eu não tenha 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, não tenha uma longa história de atendimentos e atuações em empresas multinacionais, eu ainda posso ser um consultor? Eu já posso ser um consultor? Sim, pode. E reflitam sempre sobre isso. Não é uma questão do tempo, mas é a forma como você recebe as técnicas, métodos e experiências no tempo que você tem. Então, se você tem 23, 24, 25 anos, está iniciando suas atividades, mas está aberto a mudanças e a receber técnicas e procedimentos para reaplicá-los, você é um grande candidato ao mundo da consultoria. A gente está falando de foco, de disciplina, de muito empenho, de respeito à realidade do outro. Estamos falando de algumas habilidades e competências, né, alguns valores que eles não têm idade para acontecer. Então, é claro que, dependendo da área que você estiver atuando, talvez o tempo de vida ele pode interferir na sua segurança, ele pode interferir em você se sentir mais à vontade para desenvolver algumas atividades. Mas não quer dizer que uma pessoa mais jovem, eu comecei muito jovem, não tenha a capacidade de absorver técnicas e conteúdos e reaplicá-los, né? Eu, particularmente, sou totalmente contrário a essa posição, a dizer que a atividade de consultoria é exclusivamente limitada a pessoas que já têm uma longa estrada. Eu hoje, estou gravando esse vídeo em 2020, eu vou completar ainda 37 anos. De idade, eu tenho 36 anos de idade. Eu iniciei minhas atividades como consultor, de fato, entre os 18 e 19, já nas primeiras atividades, participando de recrutamento interno, de multinacional e tal, e acabei sendo imerso nesse mundo, e lá se vão vários e vários anos, né? Aproximadamente 17 anos aí de atividade. E
confesso para todos vocês, não me arrependo em nada de ter iniciado e me lançado a esse desafio logo no início da carreira. Isso acabou me trazendo uma vontade e uma personalidade profissional que possivelmente eu não teria se eu tivesse esperado um longo tempo para entrar nesse ramo. Então dizem por aí que às vezes consertar um determinado barco quando ele já está andando, quando ele está na água, você pode ter resultados bem interessantes, porque você está ganhando tempo, você está ganhando expertise, você está ganhando bagagem, e isso é uma coisa muito interessante, muito valiosa. E um outro ponto que talvez faça bastante sentido comentar nesse vídeo é: Maurício, para ser um consultor, eu preciso de um registro, eu preciso de uma certificação específica? Eu vou dizer, a resposta talvez mais óbvia é: depende. Depende do trabalho que você vai fazer, depende da área que você vai atuar e também da empresa que vai te contratar hoje ou no futuro. Esse mundo da consultoria é um mundo que não é 100% objetivo. Você tem diversas possibilidades. Eu, por exemplo, já tive experiência de trabalhar com pessoas que não tinham nada a ver com a área da gestão ou a área da organização empresarial, da pesquisa, do marketing. Já tive a oportunidade de trabalhar com consultores que eram teólogos, que eram filósofos, ou então que tinham vindo de uma área totalmente distinta, como a física, a mecatrônica, e acabaram entrando e mergulhando de cabeça nesse mundo. Por quê? Porque para os trabalhos do dia a dia convencionais, não existe hoje uma obrigatoriedade ou uma certificação que te aprove para atuar como consultor. Então, um profissional, se ele tiver habilidades e expertises, técnicas e conteúdos adequados, ele pode praticar a consultoria se a outra parte tiver interesse e abertura para contratá-lo. Então, não há nada que te proíba disso. Mas, como eu falei, tem algumas empresas que elas exigem determinadas inscrições em conselho. Então, se é uma empresa maior, mais formal, que tem procedimentos internos muito rígidos, como alguns institutos, algumas SAs, ele vai sim te exigir num edital, num termo de contratação, inscrição no conselho, ou seu, ou de uma pessoa da equipe e tal. Mas no dia a dia, na nossa prática laboral, essa inscrição ela não é algo obrigatório. E num vídeo passado, eu comentava sobre a grande diferença entre oferecermos conteúdo e oferecermos embalagem. E eu comentava naquele vídeo que a embalagem é muito importante, mas mais importante do que a embalagem é você ter lá dentro um conteúdo de qualidade que transforme a realidade que você está aplicando os seus métodos e conteúdos. Então, trazendo aquela conversa para cá de novo, não é uma questão de você estar registrado para oferecer tecnicamente um serviço. A questão é, você tem o conteúdo, a técnica e o método, certo? Se você tem o conteúdo, a técnica e o método, você tem portas abertas, né? Você tem um caminho a percorrer de muita credibilidade. E eu defendo essa linha de raciocínio. Não interessa se você é da administração, se você é da contabilidade, se você é da engenharia, se você não tem faculdade nenhuma, mas se você tem abertura, disciplina, técnica e a capacidade de absorver métodos e reaplicá-los com disciplina, como eu estava comentando, o mundo da consultoria ele é aberto. Quem vai filtrar o profissional e mantê-lo no mercado é o próprio mercado. Existem alguns programas que eu sou criador e que eu mantenho no programa alavancar.com e a gente trabalha a formação dos profissionais em consultoria empresarial. Seja consultoria genérica, que a gente chama do clínico geral, né? É o curso Consultoria Empresarial na Prática. Ele forma o profissional para atuar como consultor empresarial, seja em qual área ele quiser. Aí depois, claro, ele vai escolher a expertise dele. Então a gente orienta as questões técnicas, o passo a passo de como fazer consultoria. E também tem algumas metodologias na área de estratégia, mercadologia e tal. E muitos clientes que participam do programa sequer são formados em nível superior, sequer tem uma graduação de uma universidade, seja ela respeitável, conhecida ou não. E eu vou dizer para vocês, os grandes profissionais que a gente tem nesse mercado, eles não necessariamente estudaram numa grande instituição de ensino. E eu não estou dizendo que não deva ser formado, não deva buscar uma graduação, ao contrário, já vou falar disso. Mas que você ter por trás o nome ou peso de uma grande marca, de uma grande instituição de ensino, de graduação, ou de pós-graduação, ou de mestrado, não é isso que condiciona a capacidade de um consultor agir com técnica e credibilidade. Não.
Muito mais é o que está dentro do que aquilo que o meio te oferece. Então, apenas estou fazendo aqui uma grande divisão entre esses conhecimentos e essas percepções. A outra coisa, Maurício, para entrar no mundo da consultoria ou para se aprimorar no mundo da consultoria, você recomenda faculdade, pós-graduação, MBA ou um curso técnico ou uma formação independente? E essa é outra pergunta que me fazem e que fazem no mundo inteiro. Como eu estava comentando, não há um registro específico ou oficial para a atividade do consultor. Quando me questionam esse tipo de assunto, né, faculdade e tal, eu particularmente, mais uma vez, vou dividir uma experiência própria, não apenas minha, mas também experiência de profissionais que eu acompanho e venho acompanhando ao longo do tempo. Vamos entender uma coisa, a academia, faculdade, universidade, a instituição de ensino superior, ela prepara o profissional não necessariamente para uma prática muito minuciosa, muito detalhada, né? Você pega isso, faz assim, faz assado. Não. Geralmente, uma instituição de ensino superior, uma faculdade, uma universidade, ela vai trazer uma bagagem, um conceito muito interessante e muito forte para enraizar na mente e no coração daquele profissional todo o entendimento da sua área de atuação. Então, vamos compreender que dentro de uma academia, numa pós-graduação, numa faculdade, tudo mais, em especial, essa academia ela vai desenvolver competências e habilidades para que aquele profissional esteja situado na profissão. Não necessariamente uma faculdade, uma universidade, ela vai dividir o procedimento técnico e muito específico, detalhado, para essa área da consultoria. Isso eu estou falando da área da consultoria, tá, pessoal? Maurício, mas eu já vi um MBA, já vi uma pós-graduação, em que pese o que a gente vê por aí com muita profundidade, por mais que você tenha MBAs maravilhosos, pós-graduações interessantes, ainda assim estamos falando de uma instituição com fins acadêmicos. Então, quando a gente está... E eu estou falando isso, pessoal, não estou falando desmerecendo ou merecendo, ao contrário. Ao contrário, ao longo da minha trajetória profissional e metodológica, muito prática, né, com métodos e muitas empresas sendo atendidas, eu também tive a minha vida acadêmica sendo desenvolvida, com graduação, pós-graduação, mestrado. Passei e passo por todo esse aparato. E aqui vai a resposta. Maurício, preciso fazer faculdade ou não? Para que você tenha uma visão de contexto, de conjunto, esteja envolvido profissionalmente nesse mundo, a academia, seja faculdade, universidade, uma pós-graduação, ela é fantástica e ela é necessária. Porém, o que faz o profissional pegar métodos, uma caixa de ferramentas e, de fato, solucionar problemas empresariais, não são necessariamente cursos acadêmicos, são cursos profissionais, técnicos, são cursos com quem vivencia isso no dia a dia, na prática. Então está aí dada mais uma resposta. E nesse momento eu peço uma licença ao programa alavancar.com, do qual eu sou criador, mas peço licença para mim mesmo e vou trazer aqui, vou dar um flip aqui na tela, vou dividir com vocês algumas telas, alguns slides de uma parte de um dos programas que é a Consultoria na Prática. Para quem não conhece, programaalavancar.com, você entra lá, conhece as formações. Vou pedir licença aqui para o programa e dividir com todos vocês alguns conteúdos que podem reforçar e embasar a conversa, tema e o alvo deste vídeo. Vamos lá? Flip e a gente se vê. Bom, então pedindo aqui uma licença toda especial, Programa Alavancar. Consultoria Empresarial na Prática é uma das formações que a gente tem no programaalavancar.com. Então, vocês estão vendo a minha telinha aqui do lado, vou dar uma passada aqui. Essa tela eu trouxe para vocês, a tela 8 de um dos programas, a gente tem diversos módulos em alguns programas, né? Então, nessa tela 8 eu trago aqui para vocês, né? Consultoria e os principais ramos ou áreas de atuação para esse profissional que vive o mundo da consultoria. A gente tem vários ali, planejamento estratégico, talentos, né? O RH, processo e métodos, finanças, contabilidade, auditoria, mercadologia, liderança e comportamento, pesquisas comerciais, produtos e produção, inovação, marketing digital. Você tem uma série de alternativas e de áreas distintas, e essas são só algumas. São as principais, as demandas mais frequentes para esse mundo empresarial. Mas você tem diversas outras. Você tem consultoria logística, tem consultoria em contratos, tem consultoria em engenharia e desenvolvimento de produtos, tem ali produtos e produção para poder ramificar ela. Então a gente está falando de temas, a gente está falando de um mundo que é muito vasto. Maurício, você no seu dia a dia como consultor empresarial, né, eu já dividi isso com vocês, eu não sou apenas consultor, na verdade eu tenho
como atividade principal, a atividade de empresariado e investimentos em algumas áreas. Financeiramente, a consultoria é a área talvez que eu sou mais apaixonado. E talvez por isso eu acabei tendo uma visão muito prática do mundo da consultoria, porque eu primeiro sou empresário para depois ser consultor, eu não sou o contrário. Então, no meu dia a dia como consultor, eu atuo com 3 dessas áreas que vocês estão vendo aí. Eu atuo com planejamento estratégico, mercadologia e pesquisas comerciais. E um pouquinho também de marketing digital, mas mais para o meu uso, e não necessariamente para prestar esse serviço a terceiros. Então, volto à minha tela aqui agora, apenas para dar essa resumida, né? Esses temas que vocês estão vendo aí, parte desses temas, a gente entra com muita profundidade em alguns dos programas que a gente tem no programa Alavancar. Então, vamos dar um avanço aqui. E características valorizadas para esse profissional da consultoria. Eu vou dividir com vocês, e de onde que vem isso? Vem da experiência de 17, 18 anos atuando, formando profissionais e desenvolvendo métodos e técnicas, né? Então, vou abrir algumas delas aqui para vocês irem vendo o que acaba sendo, de fato, mais valorizado para esse mundo da consultoria. Relação aberta e transparente com clientes, isso é algo que aparentemente parece óbvio, mas não é. A gente tem alguns profissionais que, infelizmente, não adotam essa postura, esse ritmo, não tem uma relação aberta e transparente, acabam escondendo e segurando informação. Você deve conhecer algum profissional assim, que tem a postura profissional discreta, sigilosa. Nós que vivemos o mundo da consultoria, a gente está mexendo com o que há de mais importante para a vida empresarial dos nossos clientes, né? A gente lida com estratégias, a gente lida com dinheiro, a gente lida com fisco, a gente lida com a estrutura, a maneira como ele se comporta diante dos concorrentes e fornecedores e tal. Então, a gente tem, de fato, que ser muito estratégico, muito discreto, muito sigiloso, resguardar informações de um cliente para o outro, de concorrentes que você pode vir atender os dois. Já tive muito essa experiência de atender o concorrente da rua da frente e meses depois o concorrente do outro lado da rua. E aí você tem que ter uma postura, de fato, muito fechadinha, muito rigorosa. Consciência dos limites e capacidades técnicas é outra característica muito valorizada da nossa área. Saber que temos limites, saber até que ponto a gente pode ir tecnicamente, para que você, ao invés de achar que está ali abafando, pegando um trabalho novo, desafiador, mas por trás você desconhece tecnicamente, você não tem métodos para lidar com aquilo, e sua cara vai ao chão. Então, essa consciência dos limites e capacidades técnicas, que é basicamente dizer, senhor, este serviço ou esta área eu não domino. Posso até indicar alguém que te atenda, mas eu tenho as minhas limitações técnicas e a minha área alvo de atuação é outra. E a gente tem que ter muito essa segurança. Assertividade e segurança, acabei de falar da segurança. Ser assertivo, o que é ser assertivo? É não ter achismo, né? No mundo da consultoria, a gente não pode ter muito achismo. Se você recorre a métodos, técnicas e procedimentos, estuda esses métodos e procedimentos e treina a aplicação deles, você tem que ter segurança e certeza daquilo que você está oferecendo. E isso também é uma característica e uma postura muito valorizada para essa área. Atenção à pontualidade, prazos e entregas. Também pode parecer óbvio, mas não é. Muitas vezes, já vi alguns consultores, especialmente que trabalham na área de atendimento a clientes, marketing interno, endomarketing, que prezam, dão os treinamentos, fazem todo um aparato técnico para pontualidade e prazo e chegam atrasados nos próprios compromissos. Então, né, a gente tem que ter uma coerência bem interessante no mundo da consultoria. E por último, formalização e padrão dos atendimentos, né? Você tem que manter de fato uma coerência, né, padronizada. Você não vai fazer 10 trabalhos e 10 trabalhos com metodologias e com tipologias totalmente distintas, porque daí você não vai estar de fato aprofundando em nenhum deles. Você vai ficar que nem galinha ciscando terreiro, cada hora tentando um método. Não. Você precisa de métodos, metodologias, técnicas, ferramentas. Não é da cabeça do consultor que saem as soluções. As soluções, elas saem de metodologias, elas saem de um fluxo que você aplica e, ao longo da aplicação, você vai descobrindo quais são as necessidades e soluções de determinadas demandas. É assim que a coisa funciona. Se você que está aí do outro lado já é um consultor, ou está em formação, ou pretende ser um consultor empresarial, que consultor você quer ser para o mercado?
né? Tal como em todas as outras profissões, no nosso mundo da consultoria, a gente também tem que fazer essa pergunta, né? O que o mercado espera de você e o que você espera do mercado nessa área? Então, vou dividir só uma rápida informação para a gente concluir a nossa conversa. Para que o sucesso de fato aconteça, só temos capacidade de auxiliar empresas de clientes se o nosso próprio negócio funciona bem. Não apenas faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. E por que eu respondo essa pergunta com essa reflexão? Que consultor você pretende ser para o mercado? Você se contrataria? Essa é a pergunta que geralmente eu faço dentro da formação. Você contrataria os próprios serviços que você está oferecendo? Se a resposta for não, é porque você precisa de um desenvolvimento, técnicas e métodos mais efetivos, mais eficazes. Se você tiver segurança para responder sim, contrataria. Não apenas da boca para fora, por causa disso, desse valor, dessa postura e desse método. Aí a gente está começando a ter uma conversa de adulto. Então, falando disso, né, e compartilhando esses itens com vocês, essas informações e conteúdos, a gente chega ao final desse vídeo. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, tenha trazido um pouco de conteúdo, uma visão mais aprofundada do mundo da consultoria. Reflitam bastante sobre cada um dos itens, seja você um consultor de longa estrada no mercado, seja você um consultor recém-chegado, ou seja você um profissional buscando o mundo da consultoria. Para cada um desses profissionais que está aí do outro lado me acompanhando, divido com vocês, programaalavancar.com. No Programa Alavancar, a gente tem algumas formações que são personalizadas, são adaptadas para determinadas áreas do conhecimento. E nessas formações eu desenvolvi 6 métodos de atividade, de atuação de consultores empresariais. Então a gente tem consultoria na prática, pesquisa de mercado, SWOT, planejamento, prospecção, marketing digital. São várias temáticas profissionais, não acadêmicas. Então eu trabalho material, conteúdo, técnico, passo a passo, para que as atividades sejam desenvolvidas dentro dessa linha que a gente conversou no vídeo e também das linhas de outros vídeos que a gente tem abordado. Reforço o convite para que vocês se inscrevam no canal, ativem a sineta. Uma vez por semana a gente tem um conteúdo novo, muito profundo sobre o tema de gestão e consultoria empresarial. Me sigam nas redes sociais, eu sou Maurício Quieco. Tchau, tchau.